bem-vindos à nossa conversa de hoje. Vamos olhar juntos as leituras da liturgia desta segunda, Quinta semana da Páscoa. Temos Atos dos Apóstolos, um Salmo e o Evangelho de João. Leituras que, parecem mesmo conversar entre si. É verdade. Uma sequência bem interessante. A ideia é explorar um pouco como essas passagens, juntas, elas vão meio que cultivando a nossa fé. Pensa assim, a primeira leitura, Atos, é como se fosse o terreno sendo preparado, talvez até de um jeito meio bruto, Sim, com os acontecimentos em Listra. Aí vem o Salmo, varrendo as ervas daninhas, tipo a idolatria. Exato, limpando o terreno. E o Evangelho, o Evangelho é a palavra de Deus regando a semente da fé, para ela poder criar raiz, crescer forte. Então, nossa missão aqui é tentar entender essa conexão, E o que isso tudo revela sobre acreditar no Deus vivo, em oposição aos ídolos, Uma distinção fundamental. Ok, então. Vamos lá, vamos desempacotar isso. A gente começa lá em Listra com Paulo e Barnabé. Isso está em Atos, capítulo 14. Eles estão, fugindo de perseguição, E chegam lá e Paulo, cura um homem que era paralítico desde que nasceu. Um milagre bem visível, Não tinha como esconder. Exato. Um sinal poderoso. E a reação da galera? A reação? Intensa. Começam a gritar que os deuses desceram entre eles. Isso mesmo. Chamando Barnabé de Júpiter e Paulo de Mercúrio. Porque Paulo falava mais, o porta-voz. Exato. O mensageiro dos deuses na mitologia deles. A ponto de quererem oferecer sacrifícios para eles. Imagina a cena. Que loucura. E é aí, que a coisa pega. A reação dos apóstolos é o oposto do que talvez se esperasse. Ficaram horrorizados. Rasgaram as vestes. Um gesto super forte, De repulsa total àquela ideia. Total. De não aceitar aquilo de jeito nenhum. A mensagem deles foi muito direta. Opa, calma lá. Somos homens como vocês. O foco do milagre, eles deixaram claro, não eram eles, mas aquele que agiu através deles. Importante essa distinção. Muito. E eles insistem na conversão. Abandonar esses ídolos vazios, que não são nada, e voltar para o Deus vivo, Criador de tudo. Uma lição de humildade, claro, mas é mais ainda um direcionamento. A glória não é nossa, é de Deus, ponto. E essa atitude deles, ecoa perfeitamente no Salmo responsorial, o 113b ou 115 em outras numerações. O refrão já entrega tudo, Não a nós o Senhor, não a nós, ao vosso nome, porém, seja a glória. É exatamente isso. Parece que eles estavam com esse salmo na ponta da língua ali, na hora. Parece mesmo. Como dizer? Um manifesto poderoso contra a idolatria que eles acabaram de rejeitar ali na prática. Descreve os ídolos de um jeito quase irônico, Feitos de ouro e prata, obra de mãos humanas. Tem boca, mas não falam, olhos, mas não veem. Isso. São inúteis, vazios. E em contraste total, o Salmo afirma: é nos céus que está o nosso Deus. Ele faz tudo aquilo que quer. Que força essa frase! Muita. Reforça que só o Deus de Israel é real, é vivo, age no mundo. É digno de confiança, de louvor. A sintonia com Paulo e Barnabé é total. E essa rejeição dos ídolos de fora, dos deuses pagãos, prepara a gente super bem para o Evangelho. João capítulo 14. Jesus coloca uma condição bem clara ali. Quem acolheu os meus mandamentos e os observa, esse me ama. O amor demonstrado na prática, na obediência. Exato. Não é só sentimento. Aí vem a pergunta de Judas, não o Iscariotes, o outro que é super humana, Senhor, por que você veio se manifestar para nós e não para o mundo? Por que esse segredo? Por que só para quem te ama? Uma dúvida legítima, Com certeza. E aqui é onde a coisa fica realmente interessante. A resposta de Jesus. Ele não fala de esconder, mas da natureza da revelação. Ela acontece na intimidade, na relação de amor e obediência. É isso aí. Ele diz: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e nós viremos e faremos nele a nossa morada. É muito profundo isso. Morada da Trindade na pessoa. E ainda tem mais. A promessa do defensor, o Espírito Santo. O Paraclito. E a profundidade disso é enorme. O amor a Jesus, como você disse, não é só um sentimento, é ação concreta.
obediência. Guardar a palavra. E essa obediência, ela abre o espaço para essa intimidade divina que é inimaginável, a própria Trindade vindo morar na pessoa. Uau! E o Espírito Santo é aquele que torna isso real, possível. Ele não só ensina, recorda o que Jesus disse, mas ele nos capacita a viver essa palavra. Ele dá a força, né? Exato. Se a gente conecta isso tudo, vemos que rejeitar os ídolos de fora, como em Atos e no Salmo, é um passo fundamental para acolher essa morada interna de Deus, que é alimentada pelo Espírito, como diz o Evangelho. A verdadeira luta contra a idolatria acontece muito dentro de nós também, sabe? Entendi. Então a costura fica bem clara agora. Sair da idolatria que busca deuses em coisas, em pessoas. Ou até em nós mesmos. Sim. Para entrar nessa dinâmica do amor a Deus que se vive obedecendo a palavra dele, com a força, com a luz do Espírito Santo. Muda o foco, né? Do espetáculo externo que a multidão queria em Listra, para a comunhão interna que Jesus promete. É uma mudança de perspectiva total. Precisamente. A mensagem central que parece unir tudo é essa. O amor autêntico a Deus passa pela obediência à palavra dele e pela rejeição de tudo, absolutamente tudo que tenta ocupar o lugar dele na nossa vida. A adoração é só para o Deus vivo e é o Espírito Santo que nos guia, nos fortalece nessa relação, que é íntima, é verdadeira. Tá, então. Pensando no nosso dia a dia, na correria, né? O que tudo isso significa? Como essa rejeição de idólatros e esse chamado à obediência por amor, como isso se aplica hoje pra gente? Olha, eu acho que é um convite constante para a gente parar e fazer um exame de consciência, não acha? Com certeza. A liturgia meio que dá uma cutucada na gente. Quais são os ídolos modernos que, às vezes de um jeito sutil, estão disputando o lugar de Deus no nosso coração? Boa pergunta. Pode ser tanta coisa, né? A busca sem fim por like, por reconhecimento online, a obsessão por segurança financeira, a vaidade, o poder, o prazer, até a nossa própria imagem, né? Aquilo que a gente quer projetar. Verdade. Onde a gente está colocando a nossa confiança de verdade, nossa energia. Exato. A promessa do Evangelho é essa morada divina. O que será que está impedindo essa morada de se concretizar mais plenamente em nós? Fica a pergunta. Fica mesmo? Uma reflexão importante. E talvez, pensando alto aqui, o antídoto mais poderoso contra esses ídolos modernos seja justamente invocar mais o Espírito Santo. Pedir essa luz, essa força. Sim, pedir a Ele todo dia. Espírito Santo, me ensina, me recorda a palavra de Jesus, me dá discernimento para ver o que me afasta dessa morada divina e me dá coragem para viver a fé de verdade. Viver autenticamente. Isso. Não só em palavras, né? Mas em cada escolha do dia. Que Ele nos ajude nisso. Amém. Que Ele nos guie sempre.